O investimento em startups é basicamente isso. É quanto que você consegue aumentar a percepção de retorno para o investidor e diminuir a percepção de risco. Quanto mais você conseguir Sim. aumentar o distanciamento entre esses dois, mais atrativo vai ser a sua Exatamente. empresa. Fala pessoal, estamos começando mais um episódio do Arte do Lucro. O episódio de hoje importantíssimo, vamos falar sobre como você consegue fazer um pitch da sua empresa em apenas 5 minutos. Ou seja, aquele pitch matador que vai convencer o investidor quando você tem pouco tempo para falar com ele. E no episódio de hoje, estou trazendo um convidado importantíssimo aqui, o João, da nossa equipe de design. Se apresenta aí, João. Meu nome é João, eu faço parte do time de design da Startup Hero há mais ou menos, vai fazer um ano, e estou aqui para trocar essa ideia sobre os pitches rápidos. Mas antes da gente ir pro tópico, vamos pedir aqueles pedidos sempre, né? Para você seguir o nosso podcast, dar uma avaliaçãozinha, segue a gente no YouTube, no Spotify, para que esse podcast chegue em outros empreendedores. E pra gente já pular direto pro vídeo, né? Acho que é interessante a gente começar falando sobre as situações, né? Em que geralmente vai ser necessário você ter um pitch rápido. Vai ser interessante você ter um treinamento para fazer um pitch rápido. Tem algumas situações que você vai precisar de um pitch rápido, né? Por exemplo, a gente tem alguns eventos, né, onde você precisa apresentar seu pitch e o evento tem um tempo, né, de funcionamento. Então precisa organizar direitinho para depois ele apresentar o pitch, e não são poucas, né? Então acho que o pitch rápido seria uma ótima pedida nessa ocasião. Exatamente, porque no evento em que tem 20 startups para apresentar, Sim. e se o seu pitch tem 40 slides, Sim, aí os seus empreendedores vão estar lá só olhando o relógio, esperando a hora deles, né? Eu acho que uma outra situação interessante é quando você está num evento e você encontra um investidor para conversar com você, mas você não vai ter uma hora ali para conversar com ele, sabe? Você vai ter 5 minutos no máximo na sessão. Rapidinho, né? Então você precisa estar com aquele discurso já na cabeça para que você acerte as palavras, né? Cara, também tem os vídeos, né? Geralmente quando as empresas têm um site e eles querem buscar um investimento, então jogar umas informações mais fáceis, mais rápidas, né? Para poder não fadigar o navegante. Eles fazem geralmente em forma de vídeo o pitch mais curtinho, né? Isso é útil também quando a empresa está captando investimentos por plataformas de crowdfunding, né? De crowdfunding. Então, geralmente, você vai ter o teu pitch ali escrito, né? No PowerPoint normal, mas você também vai ter um vídeo, que é como se fosse um chamarisco para, se o investidor ver o vídeo e ver o potencial na empresa, aí sim ele vai se aprofundar mais nas informações ali da empresa, nos seus financeiros, nos slides, né? Então, eu acho que são as 3 situações, né, que são as mais comuns de você precisar de um pitch rápido ali de bate-pronto, né? Um evento, você vai apresentar a tua empresa, uma reuniãozinha rápida ali com o investidor, que você não marcou uma hora na agenda dele, você precisa só de 5 minutos da atenção dele, e pitches em vídeos, em que você geralmente também vai fazer um vídeo que vai demorar 3 a 5 minutos no máximo, e você precisa condensar a informação para que ela seja passada nesse tempo, né? Sim, né? Porque no fim das contas você tem que despertar o interesse com os pitches rápidos, né? Porque tem o pitch comum, né? Que a gente já compila muito mais informações, informação financeira, esse tipo de coisa. Mas eu acho que o grande objetivo mesmo é você despertar um interesse para o investidor depois querer ouvir mais sobre a sua empresa, né? Então acho que nesse ponto, tipo, os pitch rápidos tem que ter informações muito cruciais e bem interessantes para o investidor. Exato, a ideia é essa, porque o investidor ele não vai decidir ali nos 5 minutos que você fez o pitch, tipo, é isso, pô, vou investir R$1 milhão nessa empresa, vou vender minha casa porque isso vai dar muito certo. Não, isso aí vai ser só um gatilho que vai falar, pô, essa empresa parece interessante, vamos investigar mais. Vou marcar agora uma reunião presencial com essa empresa, com os empreendedores, para conhecer mais. Vou pedir os balanços para ver se a empresa realmente está faturando tudo isso que eles disseram que estão faturando. Então, é como se fosse um gatilho mesmo para esse relacionamento ficar cada vez mais sério e um dia se traduzir no investimento. Pô, a gente organizou então aqui nesse podcast uma estrutura de tópicos que vai nortear como é que você vai preparar esse seu pequeno pitch, né, de 5 minutos. Que é um pitch que pode até ter um slide, né, caso você vá apresentar num evento, mas seria interessante você meio que decorar como se fosse o roteiro desse pitch, né? A sequência lógica pela qual você apresenta os fatos, os argumentos, o que você está construindo, porque isso vai ser útil para quando você for fazer um pitch verbal, né? Quando você for conversar com o investidor. E conta aí pra gente, o que você acha que é a primeira etapa, a primeira parte importante que um pitch precisa ter? Cara, falando de pitch rápidos, né, eu acho que ele já tem que impactar de cara, assim. Porque ele já é rápido, já não tem tantas informações, então você precisa chamar a atenção do investidor de alguma forma. Então, eu acho que uma abertura impactante acho que o primeiro tópico, assim, a primeira coisa que você tem que ter no pitch. Porque no fim das contas, o ser humano funciona pela atenção, né? Se você chamar a atenção ali, a pessoa vai ficar encucada com aquilo até... Com certeza. O pessoal do marketing até usa muito isso, né? Então você vê que os anúncios, sei lá, no Instagram que dão mais certo
são aqueles que captam a atenção da pessoa nos primeiros 3 segundos, né? Sim. Então, você primeiro desperta a atenção, às vezes não tem nada a ver com o anúncio que você vai fazer, mas você faz aquela jogada para você conseguir chamar atenção e tentar capturar a atenção da pessoa para os próximos 5 minutos. Sim. Então, é interessante você começar aqui ou trazendo algum dado meio alarmante sobre o mercado que você está atuando, ou então, às vezes, contando uma história pessoal, mostrando por um problema que você passou, ou uma história de uma outra pessoa, mas alguma coisa que consiga captar bastante a atenção das pessoas. E aqui entram algumas estratégias que são bem interessantes para você conseguir chocar as pessoas logo de cara, né? A primeira delas é você ter uma estatística realmente chocante, né? Uma estatística alarmante, em que 80% das pessoas passam por uma dificuldade quando elas vão fazer alguma coisa. Ou então 70% das pessoas têm uma demanda por um certo tipo de produto ou serviço e elas não são atendidas. Então sempre quando você traz uma estatística que é muito óbvia de que existe um problema num segmento, num setor, isso é interessante para você chamar a atenção das pessoas. Porque no fim a empresa ela vende uma solução, né? Então é sempre bom começar o pitch contextualizando qual o problema que a sua empresa está resolvendo. Então a gente geralmente traz um dado bem amplo assim dos problemas que as pessoas têm para chamar a atenção mesmo do investidor, né? Para ele saber onde que ele está pisando também, o que a sua empresa faz e se realmente vai interessar ele. Exatamente, porque você está falando de um setor que ele não gosta, não tem interesse, não conhece, ele não vai se sentir muito interessado, né? E uma outra estratégia que é interessante é você começar falando sobre um problema que assola muitas das pessoas da audiência, né? Então, por exemplo, há muitos anos atrás, quando só existiam bancos grandes, né? O Banco Itaú, o Bradesco da vida, as pessoas tinham muito problema com burocracias de banco, né? Com as tarifas bancárias. Então, naquela época, se você começasse um pitch falando sobre a dor, né? Sobre como é chato ir no banco, como é um absurdo você ter que pagar tarifa por fazer transferência, tarifa mensal. Essa seria uma forma de você passar a tua mensagem e a maior parte da audiência provavelmente ia se identificar com isso. Então, provavelmente seria um pitch bem chamativo para você começar ali. Sim, né? E é muito importante mesmo a gente começar trazendo problema, porque isso já puxa até um certo gancho do diferencial, né? Porque geralmente é bem difícil você ter uma ideia inovadora, né, cara? Então, às vezes, você vai ter uma ideia que alguém já teve. E aí você precisa do diferencial competitivo. Então, trazer esse problema, contextualizar antes de tudo esse problema é muito importante para o investidor saber, né? O que você vai estar tratando, o que você vai Exato. trazer. E acho que uma última estratégia que eu acho que é relevante também é, se você não tiver nenhum dado alarmante sobre o mercado, ou só um problema que você resolve meio específico, né? As pessoas não vão conseguir se identificar muito bem, é você contar uma história de uma pessoa, ou uma história que você passou na sua vida pessoal, porque isso gera identificação, isso gera empatia da plateia, e isso gera aquele sentimento que, tipo, caramba, se essa pessoa passou por essa história, por esse problema, muito provavelmente existem outras pessoas que passam por isso. Sim. E talvez essa empresa possa resolver uma dor que seja grande, né? Sim. Vai trazer bastante retorno no futuro. Agora, dando um exemplo, né, de como que ficaria, no caso da Startup Hero, um pitch de 5 minutos com essa introdução chamativa, né? Então, eu começaria falando que você sabia que a maior parte das startups, né, mais de 60% das startups quebram nos primeiros 2 anos? A maior parte disso acontece devido à falta de planejamento financeiro. Eu sou o Leonardo da Startup Hero e hoje eu vou te mostrar como que a Startup Hero soluciona a vida dos empreendedores através de serviços para captação de investimento. A gente falou muito sobre problemas antes, mas se fosse, eu acho que um pitch normal, a gente falaria menos sobre os problemas. Só que como é um pitch rápido, você tem que chamar a atenção do investidor. Eu acho muito importante a gente continuar focando um pouco nos problemas e no começo a gente falou de uma forma mais ampla, né? Eu acho muito importante depois contextualizar e nichar um pouco o problema para o investidor saber, tipo, exatamente o que você está querendo passar. Escrever ele de uma forma mais específica. Acho importante você trazer um macro e depois trazer um micro para ele entender bem qual o problema que você está tentando resolver e a solução que você quer vender para ele. Né? Exato. E, tipo, é claro que se na sua introdução, que você quer ali realmente chocar, você quer chamar atenção, você já falou bastante sobre o problema, sobre essa questão, já entrou a fundo sobre isso, talvez você não precise nessa segunda etapa falar tanto sobre o problema. Talvez você consiga já adiantar para outras coisas que a gente vai falar daqui a pouco. Sim. Mas caso você tenha contado uma história ou só trazido alguma estatística, né, para chamar a atenção das pessoas, essa é a hora que vale a pena você entrar de forma mais clara sobre qual problema da sua empresa você resolve. Sim. Aqui no caso da Startup Hero, a gente ajuda empresas que não sabem quanto que vale o seu negócio, na hora que vai vender, na hora que vai captar investimento, Sim. e que também não sabem fazer um pitch deck da forma correta. E um exemplo de identificação de problema que você pode utilizar no seu pitch de 5 minutos
No meu caso, né, da Startup Hero, é mencionar que os empreendedores eles têm uma dificuldade enorme em avaliar as suas próprias empresas e que isso conduz eles a fazerem péssimas negociações, onde eles cedem uma grande parte da empresa deles por um investimento baixo. Ou seja, eles fazem maus negócios e pioram, né, as expectativas de longo prazo da empresa. Tá, a gente veio falando bastante de problema, né? E agora nesse próximo tópico eu acho interessante a gente vir falando da solução, né? Que é... Você tem que apresentar para o investidor quais são as soluções do problema, todos os problemas que você vem citando para ele, né? Exatamente. E na prática, né, parece muito abstrato esse papo que a gente está falando, né? Mas na prática, qual que é o produto, qual que é o serviço que você apresenta para o mercado para solucionar essas dores, esses problemas que a gente está mencionando. Qual o produto, como ele resolve, né? Então aqui você vai basicamente destacar quais que são as principais características do seu produto, né? Então no caso da Startup Hero, a gente ia falar sobre a qualidade do valuation, sobre o tempo que demora para que o empreendedor receba esse valuation, sobre quais são as metodologias que são utilizadas. Então aqui você vai descrever quais que são as características do seu produto ou do seu serviço e o principal também é você mencionar quais que são os diferenciais competitivos, o que te difere da concorrência. Porque ideias inovadoras, todo mundo diz que tem uma, mas quando você vai realmente pesquisar a fundo, cara, todo mundo tem concorrente, mesmo que seja um concorrente indireto. Foi o que eu vim dizendo antes, né? Quando a gente estava falando sobre o problema, né? O problema ele acaba dando um certo contexto do seu diferencial competitivo. Porque, como você disse, ideias inovadoras, todo mundo diz que tem, mas quando a gente vai ver na prática, não é tão inovador assim, né? Então, a solução ela já tem que trazer um diferencial competitivo, porque no fim das contas, se você tem uma solução que é igual uma outra empresa que já tem uma solução consolidada no mercado, por que alguém vai escolher a sua empresa que está começando agora e não uma empresa que já está consolidada e já tem um certo nome e respeito, né? Confiança. Exato. Então você tem que fazer um trabalho de identificar quais que são os diferenciais. Às vezes vai ser preço, às vezes vai ser qualidade, às vezes vai ser uma questão até de marketing, de branding. Então, por exemplo, qual que é a diferença de uma marca de camisa para uma outra? Então, às vezes vai ser o posicionamento da marca, como que ela se comunica com os clientes. Então, vai ter diferenciais que são meio subjetivos, vai ter outros que são mais diretos, que você consegue verificar, mas você precisa deixar ali certinho quais são as diferenças entre os seus principais concorrentes, porque isso já vai mostrar para o investidor que você é um empreendedor que está mais preparado, que você sabe o terreno que você está lidando ali, né? E para fechar essa parte, como sempre, dando um exemplo mais prático, né, de como funcionaria um pitch de 5 minutos aqui por parte da Startup Hero. Então, eu mencionaria que a Startup Hero faz relatórios de valuation e pitch decks de forma 100% online e 100% precisas, né, que vão ajudar o empreendedor a fazer negociações de forma mais profissional, cedendo menos participação da empresa e até 50% mais rápido do que empreendedores fazendo da forma tradicional. Então aqui eu estou apresentando exatamente quais que são os benefícios que a nossa solução traz para quem está adquirindo, né? Então eu estou dando um motivo para a pessoa escolher a gente e não outros concorrentes. E também tem um ponto muito importante para ter um pitch rápido, né, que é o modelo de negócios. Que você apresenta o problema, você apresenta a solução, mas no fim das contas, como você vai trabalhar essa sua solução, né? Como você vai gerar receita, como você vai gerar esse produto ou esse serviço, né? O dinheiro, né? Existem várias formas, né? Porque o cara ele pode cobrar, no nosso caso, né, que a gente tem um serviço. A gente poderia cobrar por serviço feito, poder cobrar uma anuidade. Uma assinatura, né? Uma assinatura. Então, existem várias formas que você consegue fazer de cobrar. Pode cobrar, por exemplo, uma taxa de sucesso em cima das transações. Sim. Então, isso, inclusive, pode ser um diferencial da sua empresa, pode ser uma forma de você se diferenciar da concorrência, pode ser a forma que você precifica. Sim. Então, existem inúmeras formas. Então, vale a pena você refletir qual que é a melhor forma que você faz, tanto por parte do cliente, como ele vai te pagar, e a melhor forma da sua empresa dela ter uma receita que vai ser uma receita alta, muitas vezes recorrente, né? É importante também, né, você descrever a sua principal fonte de receita, né? Porque, por exemplo, não necessariamente uma empresa vai ter só um produto, só uma solução, né? Por exemplo, aqui na Startup Hero a gente tem pitch deck, a gente tem consultoria e a gente tem valuation. E a nossa principal fonte de receita daqui é o valuation. Exato. Eu acho que é importante você deixar claro pro investidor, né? Até porque senão você faz um super pitch mencionando somente a parte de consultoria, que você diz que é revolucionário e tal. Mas quando você vai ver ele na prática, o valuation que é o carro-chefe. Exatamente. Então é bom você já deixar discriminado como é que está a hierarquia ali dos produtos, qual que representa a maior parte da receita. E também é interessante você mencionar como é que está a estrutura de preços, quanto que é o ticket médio de cada um dos seus produtos, dos seus serviços. Se eles se comunicam, porque às vezes existem
produtos que são de entrada, então são produtos que são baratinhos, que são feitos para que o cliente compre e depois ele consiga subir, para conseguir fazer um outro tipo de... comprar um ticket mais alto, né? Comprar um outro tipo de produto. Sim, cara, e eu acho bastante interessante você saber qual que é o seu produto principal, o produto que gera mais receita. Porque isso muitas das vezes pode ditar até qual vai ser o teu outro pitch deck, né, cara? E eu acho que um outro tipo de estratégia que vale a pena você utilizar aqui nessa etapa é você já falar também dos resultados que você já atingiu na empresa. Sim. Então, me conta sobre os seus números de clientes, conta sobre o faturamento que você já atingiu, Sim. conta sobre, tipo, as métricas de marketing interessantes que você já tem para apresentar para o investidor, porque tudo que for resultado atingido que a sua empresa atingiu já é um fator relevante para o investidor ver que já não é tão arriscado quanto só uma Sim. ideia. Então, pô, o cara já faturou, tem certo número de clientes, está crescendo mês após mês. Esses são resultados que são interessantes para você apresentar para o seu pitch, que reduz a percepção de risco do investidor. Sim. E se eu fosse fazer o pitch rápido da Startup Hero hoje, eu provavelmente falaria algo como: nós operamos no modelo de prestação de serviços, né, por uso do cliente, um ticket médio de R$3.000. E hoje nós já testamos a nossa solução com 35 clientes e já faturamos cerca de R$100.000 desde o lançamento do nosso MVP. Ou seja, eu trouxe como funciona o nosso modelo de negócio, né, o nosso regime de precificação, o ticket médio e já mostrei rapidinho como que foram os resultados que a gente já atingiu. Ou seja, todo o faturamento e o número de clientes que eu já tive. E agora também na quinta parte, que é importante ter um pitch rápido, eu acho também muito importante ter a equipe, né? Porque geralmente quem está buscando investimentos, não necessariamente, mas a maioria desses investimentos, e é o que a gente comunica, são startups. E geralmente startups têm a equipe bem enxuta, né? Então é uma coisa que dá para falar rapidinho, quem está com você. E também é muito importante, porque é importante passar essa, como a gente pode dizer, essa confiança para o investidor de que tem profissionais ali estudados, que sabem o que estão fazendo, trabalhando naquela empresa, né? Exato. E eu acho que é legal focar, principalmente tipo, na equipe de sócios, né? Até porque geralmente a maior parte da equipe vai ser composta de sócios, né, no início da empresa. Sim. Mas são eles que estão ali com os interesses alinhados com a empresa, porque eles têm participação no negócio. Então é muito comum dizer que o investidor anjo ele investe mais nos sócios do que na própria empresa, sabe? Eles estão apostando na experiência pessoal dos sócios ali. Sim. Então é interessante você apresentar o que cada um dos sócios está fazendo ali na empresa, qual que é o cargo dele na empresa, qual que é a experiência dos sócios, quais empresas que eles já trabalharam, se eles têm experiência nesse segmento. Sim. Porque tudo isso vai estar mais um nível de credibilidade para sua empresa. Segurança, no fim das contas, para o investidor. E que é isso que eles têm buscado bastante, que é a segurança. aquele nível de percepção de risco, né, que a gente falou Sim. mais cedo. Então, investimento em startups é basicamente isso. Quanto que você consegue aumentar a percepção de retorno para o investidor e diminuir a percepção de risco. Quanto mais você conseguir aumentar o distanciamento entre esses dois, mais atrativo vai ser a sua empresa. E se eu fosse fazer um pitch para a Startup Hero, nesse caso de pitch rápido, eu provavelmente falaria sobre como a minha equipe de sócios é formada de pessoas que já atuaram nesse mercado, que já analisaram milhares de startups e que estão com experiência, né, no segmento de avaliação de empresas há mais de 10 anos. Então, isso traria todo o background da equipe e mostraria que a gente realmente tem a competência para entrar nesse mercado e para mostrar que a gente conhece as dores que a gente está solucionando. E, por último, a gente tem, né, a finalização do pitch, né? Como o investidor vai te achar após ele ver você, por exemplo, sei lá, apresentando num evento, né? Isso é muito importante. Às vezes o empreendedor ele esquece desse detalhe, né? Tipo, ele acha que só com a marca ali da empresa o investidor vai ter todo aquele corre de te procurar, de descobrir seu número de telefone. E no fim das contas a gente está tentando buscar um investimento, então a gente tem que adiantar ao máximo esse trabalho, né, para eles. Então, deixar bonitinho o contato, e-mail, tudo que o investidor possa precisar para achar você e entrar em contato se ele achou sua ideia uma boa ideia. Exato. É como se fosse, imagina um slide em que o investidor vai tirar uma foto desse slide para que depois ele investigue e pesquisa mais sobre a sua empresa. Então deixa ali o teu site, o teu e-mail, o teu número de telefone, redes sociais, um QR Code, né, as redes sociais, que é assim que ele vai ser achado, né? Então, basicamente essa é a parte que você faz um fechamento, é coisa rápida. Então você agradece o pessoal pela paciência, coisa rápida, e deixa ali disponível os contatos para você conversar depois com ele. Isso. E se eu fosse fazer o pitch rápido do Startup Hero, essa parte seria algo como: obrigado pela atenção, pessoal. É com essa abordagem que a gente planeja revolucionar o mercado de captação de investimento para startups no Brasil. E eu convido vocês para visitar o nosso site e fazer uma demonstração gratuita com um dos nossos consultores para você entender como que as nossas soluções podem ajudar a sua empresa. E fechando essa parte de estrutura, né, que a gente
falou aqui, tem umas dicas também muito importantes para na hora de que você está apresentando o seu pitch deck, né? Por exemplo, você tem que demonstrar confiança, cara. Não adianta você fazer um pitch muito bom, né? Com todas as informações e um pitch perfeito. Um design tudo lindo, um design lindo. Incrível. E na hora de você estar apresentando o seu pitch deck, você não demonstrar tanta confiança de que você sabe sobre aquilo, sabe? Falar pra dentro, ficar muito tímido. Sim. Então, tudo isso, querendo ou não, né, passa uma mensagem pro investidor. Acaba tirando uma confiança do investidor. E é até interessante você estar realmente preparado, não só na apresentação que você está fazendo, mas para eventuais dúvidas que vão surgir, porque muitas vezes não vai ser um pitch unidirecional, sabe? Não vai ser só você expondo, às vezes vai ter espaço para perguntas, para indagações de investidor. Então, se você não conseguir responder uma dúvida, vai ficar feio. Sim. Vai ficar feio na frente de uma audiência, sabe? Então, vai ficar feio multiplicado por 30, sabe? Então é muito importante você treinar, né? O pitch deck. Treina na frente do espelho, pede pra mãe, pede pro pai, pro amigo ouvir, falar se tá bem, dar o feedback, gravar. É importante você ter esse treino, né? Pra você chegar na hora e arrasar, cara. Exato. Se você treinar 3, 5 vezes, já é o suficiente pra aquela decoração ficar fresquinha na memória. Sim. E com certeza vai fazer uma apresentação melhor. Então essa é uma dica bem relevante. E também é importante manter a simplicidade, né, do pitch deck, que a gente tá falando de um pitch rápido. Se você botar só porque tem 10 páginas, você encher de informações, sei lá, 10, 5 páginas e ficar longo, cara, não adianta, não é um pitch rápido, né? Então nada de botar muito texto, muita informação, porque no fim das contas você precisa só pontuar, né, os principais pontos ali. E o resto você vai falando, você vai apresentando. Porque no fim das contas, né, eu acho que a fala importa muito mais do que a galera tá vendo ali, né? Porque a galera vai prestar muita atenção em você também, né? Então trabalhar com tópicos eu acho que é o ideal, cara. Exato. Porque quando a gente tá falando de pitch deck tradicional, que é o que a gente tá muito acostumado a fazer na Startup Hero, muitas vezes a gente faz um pitch pensado em que o empreendedor vai poder apresentar presencialmente, mas uma boa parcela, eu diria que a maior parte das vezes, ele é enviado por e-mail, é enviado ali no inbox para o investidor. Então, ele é feito para ele ser lido também. Sim. Então, mas quando você está pensando num pitch rápido, a maior parte realmente da argumentação que você vai dar vai ser verbal. Então, os slides que você vai utilizar vão estar ali só com background. Né? No fim, como você disse mesmo, nesse caso, acho que cabe talvez um texto, alguma coisa, porque o investidor vai ler ali, né? Tá às vezes no lar dele, ele trabalhando então no escritório, e vai ler aquele pitch deck. Então, nesse caso, eu acho que realmente vale um texto, algumas informações a mais. Mas no caso do pitch rápido, cara, é papum. Trabalhar com tópico e exatamente, trabalhar essa fala aí em cima dos tópicos que vai ficar irado. Bom, pessoal, por hoje foi isso. A gente quis dar umas dicas mais práticas sobre como fazer um pitch rápido, né? Muitas pessoas chamam isso de elevator pitch. A gente sabe que na maior parte das vezes você não vai estar num elevador com investidores, isso é simplesmente uma metáfora. Então, na verdade, o que a gente quis trazer aqui é um pitch que você vai utilizar em eventos e que você não tem muito tempo para apresentar. Ou então em conversas com investidores que você também sabe que não vai ter muito tempo para apresentar a tua ideia. Porque a atenção é um bem que é escasso. Então, se você precisa de ajuda na sua empresa, você está no momento de captação de investimentos, a Startup Hero pode te ajudar nesse processo. A Startup Hero é líder no Brasil em fazer valuation para PMEs e startups, e também somos referência nacional em criação de pitch decks. Então, se você precisa captar investimento, não tem tempo para perder, e você quer fazer um bom negócio, captando uma boa relevante quantia de dinheiro para sua empresa, cedendo uma participação justa dela para o investidor, entre em contato nos links que estão aqui na descrição para você conhecer um pouco mais sobre os nossos serviços e a gente ajudar a tua empresa. E aproveita e segue o podcast, né, galera? Tem bastante informação legal para você que está começando, para você que está querendo montar sua startup, ou até para você que já tem a sua startup e está buscando mais informações, sempre estudando. Segue lá, a gente está no Spotify, a gente está no YouTube também. E deixa uma avaliação lá pra gente. Deixa uma avaliaçãozinha lá. É isso, pessoal. Até o próximo episódio. Obrigado. Tchau.